No resumo diário de Terra Nostra, Mateus se oferece para ir junto, dizendo que quer voltar na Santa Casa. O fazendeiro nega o pedido e diz: "Pelo que você me contou, não vai adiantar nada. E quem é que vai cuidar da fazenda? Não, eu vou sozinho." Maria do Socorro faz um apelo ao marido: "Gumercindo, se a Angélica não estiver bem, traga ela junto com você de volta." O fazendeiro concorda: "É o que eu pretendo fazer." Rosana, preocupada, questiona o pai: "Vai acabar com o casamento dela, meu pai?" Gumercindo responde: "Eu não quero ter uma filha largada do marido aqui dentro de casa, Rosana. Mas, se não houver outro jeito..." Maria do Socorro alfineta o marido: "É melhor do que passar a vida inteira sendo enganada pelo marido de cabeça baixa. Com licença, eu vou pro meu quarto." E Gumercindo ignora o comentário da esposa e diz: "Talvez ela ainda queira ser freira." Se referindo a Angélica, Angélica provoca o pai perguntando: "E o senhor a trancaria num convento para se ver livre da vergonha de ver uma filha separada do marido dentro de casa?" A pergunta deixa Gumercindo irritado. "Não foi isso que eu disse, Rosana." Rosana rebate: "Mas foi o que me pareceu. Sua bênção, meu pai." Agora, aliviado com a saída de Rosana, Gumercindo se vira para Mateu e diz: "Agora podemos conversar nós dois sobre os meus negócios. Eu quero que você já comece a se inteirar de tudo, para o caso de me acontecer alguma coisa." Mateu fica desconfortável com o assunto. "Pare de falar nisso, senhor Gumercindo." O fazendeiro continua: "Um homem tem que ser precavido, Mateu. Meu pai era forte como um touro. De repente, quando a gente menos esperava... Eu não tenho só esses cafezais que você conhece, Mateu." Na colônia, Bartolomeu segue preocupado com Mateu. Conta para Leonora sobre os planos loucos do amigo. "É verdade, Leonora. O Mateu está pensando em um jeito de trazer a Juliana dele para cá." Leonora, horrorizada: "Mas para cá de onde, santo Deus?" Bartolomeu diz: "Sim, mas eu não sei. Mas ele enfiou essa ideia na cabeça, sabe? Depois que achou a Juliana dele e não quer mais viver longe da coitada." Leonora diz que Mateu está mesmo ficando louco. O marido concorda: "Sim, e foi o que eu disse para ele, Leonora." "Mas, Leonora, o Mateu achou a Juliana lavando roupa na beira de um rio lá em São Paulo, com as lavadeiras. E largou do marido que é milionário. Sabe? Imagina. Eu estou com medo, Leonora, que aquele maluco arrisque tudo que conseguiu aqui para ficar com ela." Leonora se preocupa com Rosana. Bartolomeu também se preocupa: "Sim, mas que Rosana, Leonora?" "Sim, mas se não fosse o filho que ela está esperando do Mateu, o Mateu não ia voltar para cá nunca depois de ter achado a Juliana." Leonora, impressionada com a força desse amor, questiona: "Mas que amor é esse, Bartolo?" O homem diz: "Eu não sei, Leonora, mas parece que tem o tamanho do mar que atravessamos." Na casa de Augusto, Angélica continua insistindo em saber se o marido ainda tem um caso. Augusto segue negando e diz: "Eu já não falei que essa história acabou? Ah, me deixa dormir que amanhã eu tenho muito o que fazer." Angélica tenta provocar o marido, mas ele a rejeita. A moça então reclama: "Antes era eu que não queria, agora é você." Augusto alfineta: "Para você ver como é bom ser rejeitado." Angélica rebate: "Mas eu nunca tive outro, doutor Augusto." Augusto completa: "E nem eu tenho mais. Agora me deixa dormir." Marco Antônio está completamente embriagado, andando pelas ruas. Ele chega em casa cambaleando, falando sozinho, xingando sua mãe, e quase cai ao abrir a porta da entrada. Ele continua sua bebedeira e, ao ver Janete descendo as escadas, diz: "O que foi? Por que você está me olhando com essa cara, mãe megera?" A mulher comenta: "Voltando à velha vida, Marco Antônio?" Marco Antônio responde com sarcasmo: "Voltei. E bebi a noite inteira a sua saúde, Madame Janete. Eu quero que a senhora viva muito para ver o que fez com o seu filho." Então, ele bebe mais um gole e brinda: "A sua saúde, mãe megera." Que cena deprimente. Marco Antônio completamente destruído pelo álcool e pela dor. E a mãe ainda desdenhando do filho. Gumercindo chega na casa de Angélica, decidido a levar ela embora. A moça se nega a ir com ele. "Não, meu pai. Eu não vou voltar com o senhor. Não faz sentido. Eu estou muito bem aqui." Gumercindo pergunta sobre Augusto. Angélica afirma: "Está ótimo, não se preocupe. Diga isso à minha mãe, que ela não se preocupe. Mas leve também uma boa notícia para minha mãe e minha irmã." Gumercindo fica curioso. "Que notícia?" Angélica, radiante, revela: "Estou grávida, meu pai." Na colônia, Mateu desabafa para Bartolomeu sua frustração por ter sido impedido pelo sogro de viajar com ele para São Paulo. Desesperado para encontrar novamente sua amada, ele diz com determinação: "E eu tenho que dar um jeito. Eu vou dar um jeito." Na casa bancária, Paola chega para depositar mais um pouco de dinheiro e tem uma conversa um pouco maliciosa com o Sr. Francesco. Ela parece estar interessada em Marco Antônio e fica decepcionada quando o homem diz que o filho não irá trabalhar hoje. Meio tímido, Francesco pergunta: "Mas, uma pergunta, com todo o respeito, a senhorita não é casada, é?" Paola responde: "Não,
Eu sou uma mulher livre, Sr. Francesco. Francesco parece animado com a resposta. A italiana pergunta: mas o senhor é casado, não é verdade? Quando ele responde que sim, a italiana completa, com um tom malicioso na voz: mas não está morto? Francesco fica completamente sem jeito com a fala da moça e diz sorrindo: é verdade, senhorita. Sou muito vivo. Na casa dos Magliano, Marco Antônio está completamente bêbado, apagado na cama. Mariana entra no quarto e tenta acordá-lo, enquanto abre as cortinas e recolhe as roupas jogadas pelo chão. O homem acorda e fica irritado com a empregada, respondendo com grosseria: me deixa dormir, cáspita. Na cozinha, as empregadas conversam preocupadas. Luísa comenta: ele está pior agora do que antes, madame. Não está se alimentando, o que é pior. Sem muita preocupação, Janete diz: vai acabar tísico desse jeito. Maria entra e diz: ele me expulsou do quarto, senhora. Percebendo a gravidade da situação, Janete diz: Marco Antônio nunca bebeu tanto como está bebendo agora. Ele vai se levantar e vai pra rua como tem feito todas as noites. Mariana completa: e vai voltar de madrugada mal se sustentando nas pernas. A patroa respira fundo e diz: meu Deus do céu! É tudo por causa daquela italiana. O que eu faço, meu Deus? O dia amanhece na colônia. Os italianos seguem para a lavoura. Na casa grande, Gumercindo chega de viagem, justificando sua demora. Demorei uns dias por lá, porque eu tive que resolver um problema nos bancos. Maria do Socorro só quer saber como Angélica está. Gumercindo responde: a nossa filha diz que está ótima, e nem pensa em separar do marido. Não se queixou de nada, e me parecia feliz. E me incumbiu de trazer uma novidade. Então, radiante, o homem anuncia: ela também está grávida. Maria do Socorro explode de felicidade. Com um sorriso no rosto, Rosana diz: que boa notícia o senhor está nos dando, meu pai. Esperançoso, Gumercindo diz: as duas esperando um filho, certamente uma me dará um neto varão. E essa eu haverei de abençoar. Rosana fica magoada: o senhor ouviu isso, minha mãe? A mãe tenta acalmar a filha: não se preocupe com isso, minha filha. Sozinha e aflita, Rosana sussurra: ele só vai abençoar quem lhe dá um neto varão. Na casa de Angélica, a moça conta a Paola de sua gravidez. Paola fica incrédula: mas é verdade que você está grávida, Angélica? Angélica confirma e questiona: ele tem uma casa na sua casa, não tem? Com tristeza, Paola diz: sim, tem. E eu não posso fazer nada, Angélica, porque é ele que me sustenta, entende? E se eu pudesse, eu mandava ele embora de vez. Angélica fica curiosa: você não gosta mais dele? A italiana desabafa: não, perdeu o encanto, sabe? O doutor Augusto não é o homem que eu pensava. Angélica diz: ele ainda não sabe que eu estou esperando o filho dele. Com lágrimas nos olhos, mas tentando disfarçar com um sorriso no rosto, Paola diz: mas você não contou? Mas agora não conta ainda. E vamos fazer uma festa. Uma festa para ele ficar sabendo das novidades. Sim, um jantar muito especial para aquele doutor e advogado. Que triste a situação da Paola, decepcionada por descobrir quem realmente é o seu amado e ainda tentando ficar feliz por Angélica. Paola parece ser uma pessoa muito boa, não acham? Francesco, preocupado, tenta conversar com Marco Antônio. Vai tomar outro porre hoje? O rapaz responde: até cair, papai. Francesco pergunta: você acha que assim adianta alguma coisa? Marco Antônio diz: estou resolvendo do meu jeito. O pai, cada vez mais preocupado, diz: se matando aos poucos, bebendo do jeito que você está bebendo, sem comer, vai acabar tuberculoso. Marco Antônio confessa sua triste realidade: eu não estou mais me importando com a minha vida, papai. Percebendo que não vai convencer o filho a parar com a bebedeira, Francesco diz: espera, eu vou junto. Sim. E por que não? Eu também estou amargurado com toda essa história. O Marco Antônio: e já que você tem que morrer, morremos juntos nós dois. Marco Antônio rejeita a companhia do pai e desabafa com tristeza: não, papai, o senhor seria uma péssima companhia para mim. Francesco tenta aconselhar: não adianta nada ficar nessa vida assim. O rapaz continua o desabafo: eu sei, estou me sentindo perdido, meio sem rumo na vida. Nada mais faz sentido para mim. Eu não consigo esquecer de Juliana, papai. Ela saiu daqui me odiando e vai me odiar enquanto ela for viva. Francesco diz: a vida continua, filho. Um dia ela vai parar e vai pensar. Marco Antônio é pessimista: não vai, pai. Não vai parar para pensar. A minha mãe destruiu a minha vida quando fez a Mariana levar aquela criança daqui. Essa que é a verdade. O que eu faço então, papai? Francesco é prático e diz: tudo o que você quiser, Marco Antônio. Tudo o que você quiser. Menos beber feito um porco. Imagina se a Juliana te vê chegando em casa do jeito que você está chegando. O rapaz pergunta: o senhor viu o italiano dela? Francesco, já sem paciência, diz: vi, filho, vi. Mas aquele não está no teu caminho. Na colônia, os italianos festejam sob a luz da lua. Mateu, contando para Leonora sobre sua visita à casa de Juliana: eu estive lá, dona Leonora. Eu conhecia a casa onde ela vivia.
Bartolomeu comenta: um palácio, né? Mateu continua contando: é, mas eu parei na frente daquela casa com meu sogro. Eu não podia imaginar que a minha Juliana vivia lá dentro. Leonora pergunta: mas é o marido dela. Mateu responde: o marido? O coitado quase não abriu a boca quando me viu. Quem falava era o pai dele, o Sr. Francesco. Bartolomeu se lembra: ah, sim, sim, o amigo do pai da Juliana. Mateu diz: é, ela largou aquela riqueza, Bartolo, porque roubaram o nosso filho. Leonora é perspicaz e comenta: e na certa porque não gostava do marido, não? Como você não gosta da tua mulher aqui, não? Mateu confirma: verdade, não gosta nem nunca gostou. Eu não sei o que fazer da minha vida. Bartolomeu, preocupado, aconselha: sim, mas seja como for, não me vai jogar fora tudo o que você conseguiu aqui. Agora pensa 2 vezes antes de fazer uma besteira, está bom? Mateu afirma: eu não quero jogar, Bartô. Leonora tenta imaginar a situação. Como você trazer a sua Juliana para viver aqui com a gente? Que desculpa nós vamos dar? Bartolomeu completa: sim, que mentira vamos inventar? Mateu, desesperado, diz: eu sei, mas eu não posso, entende? Não posso mais viver longe dela, Bartolo. Deitado em sua cama, Gumercindo conversa animado sobre os futuros netos. As duas esperando o filho. Uma há de me dar o neto varão. Maria do Socorro tenta ser otimista. Quem sabe as duas? Gumercindo suspira e diz: ah, isso seria bênção demais. A esposa estraga o clima e diz: pode ser também que venham 2 meninas. Gumercindo se irrita e diz: não me fale isso. E se for um varão, eu prefiro que seja desse italiano. Maria do Socorro, conhecendo bem o marido, comenta: você pegou mesmo implicância com o doutor Augusto. O fazendeiro confirma: peguei, Maria do Socorro, peguei. Eu não gosto desse sujeitinho. A esposa é compreensiva: eu sei, doeu em você. Sabe que ele está enganando a nossa filha. Gumercindo confirma e tenta acabar com o assunto: eu também me senti enganado. Mas vamos mudar de conversa. Maria do Socorro cutuca o marido: ué, por quê? Eu não ia nem falar nas negrinhas. Na casa de Naná, José continua ensinando o Tizil a escrever. Melancólica e nostálgica, Juliana conversa com Naná: se a gente não tivesse perdido, hoje eu estava com ele naquela fazenda, Naná. Naná tenta ser realista: e trabalhando feito uma condenada naqueles cafezais. Juliana diz: mas com o nosso filho nos braços. A mulher menospreza a força de Juliana. Você não sabe o que é lidar no eito, Juliana. Sempre positiva, Juliana diz: e eu não ia me importar. Na minha Itália, eu ajudava meu pai e minha mãe. E também não era fácil. Naná diz: está certo, está certo. Vamos esperar que ele volte aqui para te buscar. Mantendo a esperança, Juliana suspira e diz: ele vai voltar. O meu Mateu vai voltar. No quarto, Rosana aguarda a chegada do marido deitada na cama. Mateu chega e explica que estava na colônia conversando com Leonora e Bartolomeu. Rosana questiona o assunto, mas Mateu desconversa e diz que quer dormir. Percebendo que não vai conseguir nenhuma explicação do marido, Rosana pede que ele a abrace, deita no peito dele e diz: Mateu, vai ser homem, não vai? O nosso filho vai ser homem. Mateu responde irritado: mas como eu vou saber, Rosana? Rosana, tocando no ponto sensível: porque era homem o filho que você teve com a Juliana. Mateu se levanta e perde a paciência. Para de falar nisso. Rosana se desculpa, mas não adianta. Mateu fica furioso e confessa: minha vontade era de ir embora daqui. Rosana entende a situação e grita: ir embora? Por quê? Você encontrou a sua Juliana? Não encontrou? Quando você me deixou sozinha lá com a minha irmã, você foi atrás dela, não foi, Mateu? Mateu tenta controlar a mulher. Fala baixo, senão você acorda teu pai e tua mãe. Rosana confronta o marido: mas foi isso que aconteceu, não foi? Você achou a sua italiana, não foi? Você achou a sua maldita Juliana? Fala, Mateu, me fala. Mateu finalmente confessa: eu achei minha Juliana. Eu não vou mais esconder isso, Rosana. Agora você já sabe. E eu achei minha Juliana. Enquanto chora, Rosana pergunta: e agora? Vai me abandonar? Mateu responde: não, eu não quero abandonar você. O desespero de Rosana cresce e ela pergunta: e vai fazer o quê, então? Vai ficar com as duas? Pensa que eu sou a minha irmã que aceita o marido dela? Viver com ela e com a amante? O que é que você pretende fazer? Mateu joga na cara de Rosana a verdade sobre o casamento. Eu não tinha me casado com você, Rosana, se você não tivesse inventado aquela mentira. Rosana rebate: mas agora está casado comigo. É o pai do meu filho. Do filho que eu vou ter, Mateu. Mateu é cruel e diz: e se eu não fosse por isso? E eu não tinha nem voltado aqui? Rosana implora: não me deixe, Mateu. Não me deixe. Deu até pena de Rosana. Será que Mateu terá coragem de abandonar a esposa grávida para ficar com sua amada, Juliana? Na manhã seguinte, Maria do Socorro, preocupada com a filha, pergunta: o que foi aquela falação com o seu marido ontem à noite no seu quarto, minha filha?
Rosana tenta desconversar. Nada, mamãe, nada. Ai, mamãe, eu nem lhe conto. A dona Leonora já deve estar sabendo. Leonora finge não saber de nada. Rosana não se contém e diz: o Mateu não achou o filho dele quando estivemos lá em São Paulo, mas achou a tal de Juliana. Maria do Socorro pergunta: e agora, minha filha? Rosana responde: agora eu não sei, minha mãe. Ele disse que ia falar com meu pai. Maria do Socorro se desespera. Oh, meu Deus do céu! Isso parece castigo. Mateu procura Gumersindo para conversar. O fazendeiro pergunta: que assunto tão sério é esse que você quer tratar comigo, Mateu? Mateu diz: é mesmo muito sério. Eu já falei para tua filha que eu achei minha Juliana. Gumersindo fica chocado. O quê? Mateu confirma. Isso mesmo que o senhor ouviu. E eu achei minha Juliana. O fazendeiro fica intrigado. Está bem, você achou? Por que você está me contando isso agora? Mateu é sincero e responde: porque eu achei que seria justo o senhor ficar sabendo. Gumersindo, preocupado com as consequências. Mas e agora? O que você vai fazer? Não me diga que vai abandonar a minha filha, ou que vai fazer como o safado do Dr. Augusto. Mateu nega. Gumersindo completa: então, vai fazer o quê? Aquele lá eu já deserdei. Você sabe disso? Mateu diz: mas eu não me casei com a tua filha, senhor. Gumersindo, por causa dos seus pés de café. Me casei por causa de uma mentira. O fazendeiro tenta desviar do assunto. Eu sei. Não vamos discutir isso agora. Mateu insiste. Sim, mas eu quero discutir. Porque eu quero trazer a minha Juliana para viver aqui comigo. Gumersindo não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Aqui? Com você? Mateu é determinado e anuncia sua decisão. Ou então eu vou embora. E eu não tenho mais contrato para cumprir. Não é verdade? Gumersindo fica perplexo com a revelação. Meu Deus do céu! Leonora assume para Maria do Socorro. E eu sabia que o Mateu não ia conseguir esconder isso por toda a vida, não? Maria do Socorro questiona. Mas o que é que vai acontecer agora, dona Leonora? A empregada diz não saber. Rosana aceita a realidade. O Mateu não esquece aquela italiana? Nunca esqueceu. Leonora rebate. Mas a senhora sabia disso tudo quando casou com ele. E depois, o Mateu não escondeu de ninguém aqui dessa fazenda. Não é verdade? A patroa diz com firmeza. Sim, é verdade. Mas acontece que agora ele tem uma mulher que também está esperando o filho dele. Rosana garante: um filho que eu não vou deixar ninguém tirar dos meus braços, como a outra deixou. Leonora diz: não deixou, senhora? Roubaram o filho dela? Maria do Socorro tenta encerrar o assunto. Bom, e nem nós vamos ficar discutindo isso aqui agora. O que eu quero saber é como é que vai terminar a conversa que ele está tendo com o seu pai. Desesperada, Rosana ameaça: se ele me abandonar, minha mãe, eu vou morrer. Eu vou morrer. Gumersindo, tentando ser justo com Mateu. Eu não posso tirar a sua razão, Mateu. Também não posso deixar de reconhecer que foi um erro seu casamento com a minha filha. Mateu reconhece: o senhor é um homem justo. Sendo realista, Gumersindo diz: mas também sou pai. Põe-se no meu lugar. Se o Antenor não tivesse voltado com a notícia do seu filho, nada disso estaria acontecendo. Você e a Rosana estavam vivendo bem. Você dedicado ao trabalho na fazenda, meu braço direito. E vai jogar fora tudo isso? Mateu concorda, mas responde determinado: eu tenho que fazer isso, senhor Gumersindo. Eu não posso mais continuar vivendo aqui. Que capítulo, hein, pessoal? Todas as verdades finalmente vieram à tona. Mateu confessou tudo para Rosana e Gumersindo. Angélica está grávida, e as duas mulheres de Augusto estão se unindo contra ele. Como será que essas situações explosivas vão se resolver? Vocês acham que Mateu vai mesmo abandonar tudo por Juliana? Na casa de Naná, Antenor abre o coração, esperando que a mulher o perdoe. Faz muito tempo que eu estava aqui em São Paulo, Naná, à sua procura. Naná continua desconfiada. A minha procura ou a procura do meu filho? Antenor afirma, tentando passar confiança. Eu já lhe disse e repito, eu não vim aqui atrás do seu menino. Eu vim atrás de você. Naná continua cética. E por causa de que atrás de mim? Visivelmente nervoso, Antenor engolindo seco e se declara: por causa que eu lhe quero muito bem. Naná fica ainda mais desconfiada e questiona: que conversa é essa agora? Apertando com força o chapéu que ele segura nas mãos, Antenor tenta se explicar. Te juro, Naná. Naquele tempo, Naná, naquela fazenda, quando eu soube que você estava se deitando com o patrão naquela rede, eu morria de ciúmes. Eu lhe dou a minha palavra, Naná. Ou você não percebia o bem que eu lhe queria? Naná responde com amargura: é um pouco tarde para você vir me falar essas coisas, Antenor. O peso dos anos perdidos paira entre eles como uma sombra. Sentindo empatia pela mulher, Antenor diz com a voz pesada: é muita mágoa guardada, não é mesmo? A mulher confirma, e ele continua: mas nem você, Naná, nem a sua mãe, nem o seu pai podem se queixar de mim. De resto, eu só cumpri as ordens do patrão, e você se deitou com ele.
Com lágrimas correndo pelo rosto, Naná diz: eu era obrigada, eu era escrava dele. Antenor diz com amargura: a única que deu para ele o filho homem que ele tanto queria. Com firmeza na voz, Naná diz: e que é meu, é só meu. Antenor tranquiliza a mulher: sossega, sossega que eu não vim aqui atrás do seu menino, Naná. E escuta o que eu vou lhe dizer. Ele nunca perguntou por você, nunca perguntou pelo seu filho, nunca quis saber se nasceu vivo ou se nasceu morto o filho que ele lhe fez. Nunca! Com a voz fraca, Naná desabafa: eu queria poder acreditar nessas coisas, Antenor, para ter sossego na minha vida. Antenor se aproxima e se declara: eu vim aqui, Naná, para lhe dar esse sossego. Eu quero viver com você. Damião entra e interrompe a conversa. Vamos embora, Antenor. Eu tenho que pegar meu patrão na casa bancária. Antenor deixa Naná avisada. Eu vou, mas eu volto, Naná. Até outra hora. Sozinhas, Juliana percebe a aflição da amiga. Naná confessa seu medo para Juliana. Eu acho que vou ter que ir embora daqui, Juliana. O diabo achou meu rastro. Vocês viram o medo nos olhos de Naná? Será que Antenor mudou ou está enganando a mulher para roubar o seu filho? Na fazenda, Gumercindo se levanta furioso e diz: se você for embora daqui, vai destruir a vida da minha filha, Mateu. Eu não vou permitir que você faça uma coisa dessa. Mateu diz que sente muito, mas Gumercindo o interrompe e continua: eu acho que é uma grande besteira isso que você está querendo fazer. Mateu tenta se justificar, mas eu não vejo outro jeito. Com tom autoritário, Gumercindo deixa claro: tem que ter um outro jeito, Mateu, porque eu não vou permitir que você saia dessa fazenda. Rosana está deitada em sua cama, com o olhar perdido e triste. Sentada no pé da cama, Maria do Socorro tenta acalmar a filha. Para de falar em morrer, minha filha. Sem esperanças, Rosana diz: ele não vai querer continuar vivendo aqui comigo, mãe. Ele vai me deixar. Ele vai embora daqui, mãe. Maria do Socorro diz: não, Deus não vai permitir que aconteça uma coisa dessas. Deixa o seu pai falar com ele antes. Rosana é pessimista. Não vai adiantar. Eu sei que não vai adiantar. Maria do Socorro diz que Mateu tem muito a perder se for embora. Mas Rosana sabe que Mateu não se importa com riqueza. A mãe diz que só resta a elas esperarem. No escritório, a discussão entre os homens fica acalorada. Gumercindo não consegue acreditar na loucura que o genro está determinado a fazer. Eu não acredito, Mateu, que você vá fazer uma besteira dessa por causa de uma italiana que você conheceu no navio, que já se casou com outro e nem esperou por você. Mateu tenta justificar. Sim, mas ela separou do marido dela. Gumercindo grita: não importa se ela separou ou não separou. Mateu tenta explicar: mas mentiram para ela, senhor Gumercindo. Falaram que eu estava casado e ainda não estava. Então, Mateu perde a paciência. Mas eu não vou discutir isso com o senhor. Gumercindo respira fundo e tenta falar com calma. Está bem, mas ouça o que eu estou lhe dizendo. A fortuna que eu estou depositando nas suas mãos, você não vai conseguir fazer aqui nesse país nem em 100 anos. Por mais sorte que você tiver na vida e por mais que você trabalhe. Jamais, jamais, você está me ouvindo? Jamais você irá botar os olhos no filho que a minha filha está esperando de você, se você for embora daqui. Mateu se revolta e diz: mas isso o senhor não pode fazer. Gumercindo garante: eu posso sim, Mateu, eu posso. Ele jamais haverá de saber que teve um pai italiano. Um ingrato que foi recebido aqui dentro dessa casa como se fosse meu filho, e que cuspiu no prato que comeu. Mateu fica desesperado com a chantagem e diz: mas eu não estou sendo ingrato com o senhor. Santo Deus, mas eu não queria que fosse assim. Gumercindo pergunta: queria que fosse como então? Você vai escolher o seu destino, Mateu, e vai ser uma escolha só, porque não haverá mais volta. Eita! Agora, Gumercindo colocou Mateu contra a parede. Que situação difícil! O que será que Mateu vai escolher? Na casa de Naná, Juliana conta sobre Mateu. Como o meu Mateu casou enganado, Naná. Mas não esquecemos um do outro. Naná diz: o Antenor contou pro Damião que a mulher dele está esperando o filho. Juliana diz que já está sabendo. A mulher pergunta: e agora o que você vai fazer? Perdida, Juliana diz não saber o que fazer. Então Naná continua: e tem outra coisa que o Antenor também andou contando pro meu irmão, que o seu Mateu caiu na graça do sogro dele. E você faz ideia de quanto podem valer aqueles cafezais daquela fazenda? Com um semblante preocupado, Juliana diz: não, e eu não faço. Tentando fazer Juliana enxergar a realidade, Naná se aproxima da italiana e diz: e eu digo que valem uma fortuna. E o seu Gumercindo só tem 2 filhas mulheres. Entendeu? E você acha que o seu Mateu vai jogar fora toda aquela fortuna para vir aqui te buscar? Juliana fica nervosa e diz: ele falou que vinha. Por que você está me falando essas coisas? Naná desconversa: por nada, por nada. Naná está sendo dura com Juliana. Vocês também acham que a italiana precisa ser mais realista? Francesco chega em casa, preocupado com os negócios. Ele conta para o filho que mais um cliente foi à falência e que isso ele vai perder dinheiro. Marco Antônio fica preocupado e pergunta: não tem perigo do senhor ir à falência também? Francesco afirma: não, filho, não. Para teu pai quebrar,
Muita gente tem que quebrar primeiro. Mas, por favor, não vamos falar mais nisso, né? Marco Antônio avisa aos pais que não vai sair essa noite, pois resolveu seguir os conselhos do pai. Francesco fica feliz em saber que o filho recuperou o juízo. Marco Antônio avisa: "E eu ainda tenho a esperança de encontrar a Juliana, papai. E quando isso acontecer, eu vou viver com ela longe dessa casa." O pai o lembra: "Vocês iam ter feito quando se casaram." Marco Antônio reafirma com amargura: "E a minha mãe morreu para mim." Francesco completa: "E eu não vou perdoar ela nunca." Mariana se aproxima de Damião com um pacote em mãos. "Tome, algumas roupas da dona Juliana." Damião tenta se fazer de desentendido. "Ué, por que a senhora está me dando isso?" Mariana explica: "Para você levar para ela amanhã, depois de deixar o senhor Francesco na casa bancária." Damião nega saber onde está a Juliana, mas a mulher é esperta e diz: "Não precisa mentir para mim, Damião. Dê as roupas para ela." Damião fica intrigado e resmunga: "Uai, como é que ela está sabendo?" Ainda conversando com o pai no escritório da casa, Marco Antônio desabafa com o pai: "Eu vou me jogar aos pés dela, papai. E ela vai entender que eu não tive culpa de nada. E que minha mãe é uma louca, que devia ser internada no hospício." Francesco tenta acalmar o filho. Não precisa chegar a tanto. A raiva de Marco Antônio só aumenta e ele diz: "Mas o que ela fez, papai?" Francesco tenta explicar: "Ela fez isso por causa do dinheiro da herança. E ela quer deixar para os netos, os verdadeiros." Com pesar, Marco Antônio afirma: "E acabou com a minha vida." Mariana corre para avisar a patroa: "Senhora, deixei as roupas da Juliana com ele." Janete pergunta, curiosa: "E ele?" A empregada conta: "Quis relutar, mas acabou ficando com as roupas. Eu tenho certeza de que ele vai entregar aquelas roupas a Juliana." Janete questiona se Damião sabe mesmo onde ela está, a Juliana. Mariana afirma: "Eu estou certa disso. Eles conversavam muito no jardim quando ela ainda estava aqui. E agora, Damião deu para desaparecer de vez em quando. E ninguém sabe por onde ele anda." Janete diz: "Tomara a Deus que você esteja certa. Eu vou fazer um bem pro meu filho achando essa italianinha. Ou ele jamais vai me perdoar." Vejam essa megera, iludida, achando que o filho vai perdoá-la se ela conseguir trazer a Juliana de volta. Na casa de Angélica, Paola ajuda a moça a arrumar a mesa para o jantar especial para Augusto. Angélica pergunta se o marido esteve na casa da italiana. Paola responde: "É, esteve. Passou lá comigo uns minutos, e eu mandei ele embora assim que pude." Angélica é gentil e diz: "Não precisa ficar constrangida, Paola. Eu sei que seria assim." Paola respira fundo e pergunta: "Angélica, é verdade que você não quis saber dele na lua de mel de vocês? E você não queria? E por quê?" Constrangida, Angélica responde: "É verdade, porque eu tinha medo." Paola não entende e ri. Angélica desabafa sobre sua ingenuidade: "Não ria, Paola. Eu não sabia de nada. Não sabia. Eu tinha verdadeiro pavor de me deitar com ele, porque eu era uma boba, Paola. E se não fosse pela dona Leonora, seria moça até hoje." Paola fica curiosa para saber quem é dona Leonora. A moça explica: "Uma senhora italiana, que lida lá na casa dos meus pais. Foi ela quem me abriu os olhos." Paola pergunta sobre a mãe de Angélica, e a moça diz: "Minha mãe? Coitada. É melhor a gente mudar de assunto." Sendo inconveniente, Paola pergunta: "Mas agora você gosta de fazer amor com seu marido?" E ao ver que deixou Angélica constrangida, ela muda de assunto. E quando fica sozinha, sussurra: "E é hoje que eu me separo dele." Que intimidade mais inesperada, não é mesmo? Duas mulheres dividindo o mesmo homem, mas se tornando amigas. Maria do Socorro está preocupada com as filhas, desabafando suas angústias. "Eu não tive sorte com as minhas filhas, dona Leonora." Leonora diz: "Elas não tiveram sorte, senhora?" Maria do Socorro concorda: "É isso mesmo. As minhas filhas não tiveram sorte, né? Uma lá em São Paulo, casada com sem vergonha que mantém duas casas, e a outra nessa situação." Leonora: "Mas vamos esperar, senhora. O Mateu, ele andou conversando com nós, e não parece disposto a abandonar sua filha por causa da criança." Cética, Maria do Socorro diz: "Mas o que adianta se ele está querendo ir atrás dela?" Leonora diz: "A ideia dele era trazê-la para cá." Maria do Socorro acha a ideia mais absurda ainda e diz: "Quem é que pode aceitar uma coisa dessas?" Leonora tenta tranquilizar a mulher: "Mas ele mesmo já tirou essa ideia da cabeça. E depois, ele não é igual ao seu genro, doutorzinho. Não é homem de duas caras." E lembra a patroa: "Mas quem fez tudo isso foi a sua filha Rosana." Com um olhar triste, Maria do Socorro completa: "E agora ficar lá no quarto?" Chorando feito uma desesperada. A discussão entre sogro e genro continua. Gumercindo tenta chegar a alguma conclusão. "Nós vamos ficar discutindo aqui a noite inteira e nunca vamos chegar a um acordo, Mateu?" Mateu garante: "Não tem acordo, senhor." Gumercindo diz: "Mas eu não quero que você acabe assim o seu casamento com a minha filha." Mateu não vê outra saída e diz: "E eu também não queria, mas não tem outro jeito." Gumercindo tenta manter a calma e diz: "Eu quero te fazer uma proposta, Mateu. É muito difícil de dizer. Parece uma loucura, mas..." Mateu fica ansioso e tenta apressar o sogro. "Sim, o que o senhor quer falar?" Gumercindo tenta desenrolar:
Você está preocupado porque encontrou a sua Juliana em São Paulo lavando a roupa com as negras e passando necessidade, e você ainda gosta dela. Mateus segue concordando e afirma: eu nunca escondi isso. Gumercindo continua: está bem. Eu aceito que você ampare a sua italiana, mas eu não quero que você abandone a minha filha. Mateus fica confuso. Mas como eu vou fazer isso sem trazer minha Juliana para cá, senhor? Gumercindo explica: do jeito que um monte de gente faz. E eu vou te dizer como. Gente, vocês acreditam na cara de pau desse homem? Propondo que Mateus tenha 2 mulheres. Na cozinha, Maria do Socorro e Rosana estão sentadas à mesa. Após muita conversa, os homens também se sentam para jantar. Elas olham para os homens com curiosidade. Mas Gumercindo diz apenas: vamos jantar em paz. Na casa dos Malianos, Francesco confessa para o filho que às vezes sente pena de não deixar Janete comer com eles. Marco Antônio diz com frieza: pois eu não tenho nenhuma pena, papai. Quando eu penso no que ela fez, custa acreditar que ela seja a minha mãe. O que ela fez foi um crime, papai. E se a Juliana desse queixa? A mamãe ia ter que responder perante a justiça. Percebendo a gravidade dessa possibilidade, Francesco se exalta. Mas, por favor, não vamos pensar nisso, que aí vão envolver o nome de toda a família. E não vai ser bom para os negócios do teu pai. Marco Antônio concorda. Eu sei, pai, eu sei. Mas eu não me conformo com o que ela fez. Francesco se senta e confessa sua preocupação. Nós temos que achar a Juliana. E eu também estou preocupado com ela. Marco Antônio é realista e diz: pai, mas ela não pensa mais em mim, nem no Senhor, nem mais em ninguém dessa casa. Francesco insiste: mesmo assim, não temos que achar ela, filho. Damião chega em Mariana e devolve o pacote que ela entregou mais cedo. Eu não posso levar essa roupa para a dona Juliana. Nem sei como achar ela. Mariana diz que Damião está mentindo, mas o homem nega. Então, Mariana revela o plano da patroa. Madame Janete quer trazer a Juliana de volta a esta casa. Você pode ajudar. Damião insiste em sua ignorância. Eu não posso. Eu nem sei onde ela foi, dona Mariana. Não tenho a mínima ideia. A empregada tenta convencer Damião. Ela pode estar passando necessidades, Damião. Mas Damião não cede. Eu sei disso, mas eu não posso fazer nada. Depois eu duvido muito que ela queira voltar nessa casa, viu? A não ser se a madame trouxer o filho dela de volta. Mariana afirma que isso é impossível. Damião é direto e afirma: então fala para a madame esquecer a dona Juliana. Ainda carregada de remorso, Mariana se questiona: por que eu fui fazer aquilo, meu Deus? Na casa de Naná, Tizil segue aprendendo como um aluno disciplinado. Naná tenta ser mais esperançosa e diz para Juliana: se o Mateus vier me buscar, Juliana, vocês vão poder tomar uma atitude para reaver o menino. Juliana diz que sonha com isso. A mulher garante: e você não vai estar mais sozinha. Ninguém tem o direito de tomar uma criança dos braços da mãe do jeito que eles fizeram. Lembrando com ódio, Juliana diz: a maldita da Madame Janete. Se eu pudesse, eu esganava ela. Naná completa: nem na senzala isso era mais permitido depois que veio a lei do ventre livre. Juliana fica intrigada e pergunta: como era essa lei, Naná? Perdida em suas memórias, Naná explica: os negrinhos nasciam livres e não podiam ser vendidos nem tirados das mães. Juliana conta que Marco Antônio comentou sobre isso com ela. Naná revela: ele tem mandado o Damião à sua procura pela cidade. Juliana confirma: eu sei, o Damião me contou. É por isso que eu quero ir embora logo, com o meu Mateus. Todos estão reunidos na sala da Casa Grande. Gumercindo anuncia a conclusão da conversa que teve com o Mateus. Eu tive uma conversa com o Mateus antes do jantar, e eu quero que vocês saibam para que não haja mal entendido depois. Ele vai atrás da Juliana. Rosana olha incrédula para a mãe. Gumercindo continua dizendo: ela precisa de amparo, Maria do Socorro. E afinal, ele é o pai da criança que foi tirado dos braços dela. Mateus completa: o teu pai conversou comigo, Rosana. Ele me falou que eu devo entrar na justiça para obrigar a Santa Casa a devolver o meu filho para a mãe dele. E Gumercindo garante: eu vou fazer o que for possível para ajudar eles a conseguir isso. A começar pela contratação de um bom advogado. Aflita, Rosana pergunta: e você não vai embora daqui, Mateus? Gumercindo responde: não, ele vai honrar o compromisso que tem com você. Maria do Socorro lembra Mateus: você não pode esquecer que vai ter um filho nesta casa também. Mateus garante para a sogra: eu não vou me esquecer, senhora. Gumercindo conclui a conversa dizendo: e amanhã nós dois vamos juntos a São Paulo. Eu também quero entrar nessa briga. E se for preciso, vamos trazer a Juliana para cá. O cinismo de Gumercindo é revoltante, vocês não acham? Como ele consegue falar isso tão naturalmente? Rosana está em pânico, gritando em seu quarto: trazer aqui a italianinha dele. Maria do Socorro tenta acalmar a filha, sem obter sucesso. Calma, minha filha, calma. O seu pai deve saber o que está fazendo. Rosana grita descontrolada: o que o Mateus vai querer? Que ela também durma na nossa cama? Maria do Socorro repreende a filha: para de falar bobagem, Rosana. Perdida em sua revolta, Rosana diz: eu não posso aceitar isso, minha mãe. Maria do Socorro tenta trazer lucidez à filha: o que você quer, minha filha? Que seu marido largue de você de uma vez? Abandone você e seu filho?
Rosana diz: não, eu não quero isso, minha mãe. Eu morro se ele me abandonar. A mãe aconselha: então tenha calma, muita calma, e procure entender a razão do seu pai. Rosana insiste: eu aceito tudo, minha mãe, menos que ela venha morar aqui. Mateu vai até o amigo Bartolomeu e conta seu plano. Ele pede que o amigo e a esposa abriguem Juliana. Incrédulo, Bartolomeu questiona: mas o senhor Gumersindo vai permitir uma coisa dessas? Mateu diz: já permitiu, já permitiu. Então, você arranja um lugar para minha Juliana viver aqui perto desta casa? Na casa grande, Maria do Socorro serve chá para o marido e conta. A Rosana caiu em desespero, mas ela vai acabar aceitando a ideia. Gumersindo tenta justificar a decisão. Não tinha outra saída, Maria do Socorro. Melhor termos a italiana aqui debaixo das nossas vistas do que ele largar tudo para correr atrás dela. Maria do Socorro ressalta: eu ainda acho tudo isso uma grande loucura. O fazendeiro, tentando ser esperançoso, diz: mas vamos ter que tentar. Depois eu irei com ele lá para São Paulo. Vou conhecer a tal Juliana. Vou conversar com ela. Maria do Socorro questiona o marido: o que você está esperando conseguir com isso, Gumersindo? O homem responde: salvar o casamento da nossa filha. Não deixar que o nosso neto nasça sem pai. Mesmo relutante, Bartolomeu concorda com o pedido absurdo do amigo. Sim, mas claro que tem um lugar aqui para a tua Juliana, Mateu. Sim, mas é que eu não consigo imaginar uma coisa dessa. E a tua mulher lá na casa grande e a Juliana aqui com a gente. Mateu tenta tranquilizá-lo. Ah, sim, mas não se importa com isso, Bartolo. Não se importa. Bartolomeu insiste. Sim, mas porca louca, como não se importa? Leonora completa: é uma coisa maluca, Mateu. Mateu afirma: sim, mas a minha vida já é maluca, dona Leonora. Meu sogro vai me ajudar a recuperar o meu filho de volta. O meu e da Juliana. Vamos brigar na justiça para ter o meu filho de volta. Leonora comenta: é bom demais, senhor. Como é o síndrome? Cético, Bartolomeu diz: sim, sim, é tão bom que dá até para desconfiar. Leonora compreende a situação e diz: deve ser para você não deixar da filha dele, não é verdade? Bartolomeu completa com ironia: é, está bem. Mas se uma filha do senhor Gumersindo é obrigada a aguentar o marido com amante lá em São Paulo, por que outra não pode aguentar aqui, não é mesmo? Leonora diz: como a dona Maria do Socorro fala, até parece castigo. Por causa das negrinhas que deitava com os pais dela lá em Bartolo. Bartolomeu se lembra: ah, sim, as negrinhas. Mateu muda de assunto: sim, mas não vamos falar disso. Amanhã eu viajo com ele. Boa noite. Os amigos se despedem, ainda sem acreditar nos planos malucos de Mateu. Que situação mais complicada. A hipocrisia dos homens daquela época era revoltante. Mateu entra no quarto. Rosana está na cama, visivelmente abalada. Você vai mesmo buscar a sua Juliana? Mateu responde, enquanto se troca: eu já falei com teu pai. Vamos nós dois. Rosana pergunta: e onde ela vai ficar quando chegar aqui? Mateu responde que Juliana vai ficar na casa de Bartolomeu. Rosana continua questionando: você acha isso certo, Mateu? Mateu responde com sinceridade: não, não acho certo. Mas também não acho certo eu largar você, Rosana. E o nosso filho, que vai nascer. Rosana provoca: ainda bem que você tem um pouco de consciência. Mateu responde: se eu não tivesse, eu já não estava mais aqui. Rosana pede para deitar no peito de Mateu. O rapaz abre os braços para recebê-la. Então, Rosana diz: eu vou receber bem a sua Juliana, Mateu. Eu não quero perder você. O desespero de Rosana é comovente. Como uma mulher pode aceitar dividir o marido? Já deitados na cama, Maria do Socorro desabafa com o marido, preocupada com o destino trágico de suas duas filhas. Ai, meu Deus! Coitadinha da Angélica lá em São Paulo, morando com aquele marido que ela tem. Como se já não bastasse agora a Rosana, não é? Gumersindo diz: para de se preocupar tanto que tudo se ajeita. Maria do Socorro pensa em Angélica e diz: era tão doce a nossa filha. Era tão voltada para as coisas de Deus. Gumersindo se justifica: como é que eu ia adivinhar que o marido que eu arranjei para ela era um sem-vergonha como aquele doutor Augusto? Se eu soubesse quem ele era, jamais teria posto os pés aqui dentro dessa casa. Maria do Socorro se corrige: eu não estou culpando você. Eu estou dizendo que foi falta de sorte da pobrezinha. Gumersindo completa: e sem vergonha isso da Rosana, que agora não tem do que se queixar. Maria do Socorro tenta ser esperançosa e diz: bom, eu espero, meu Deus, que você consiga resolver isso tudo, porque eu estou achando tanta loucura você trazer essa italianinha para cá. Gumersindo, sentindo o peso das consequências do seu ato, Janete desabafa com Mariana: agora eu sou a megera, a maldita. É tudo que eu ouço falarem de mim nessa casa. Do meu marido, eu não posso chegar perto e o meu filho me olha como se quisesse me matar. Eu não sei até quando eu vou aguentar tanto ódio, Mariana. A empregada também confessa seu arrependimento. Nós cometemos um grande erro, não foi? Aquela história de que a criança tinha nascido morta não podia mesmo dar certo. Janete tenta se justificar: eu não sei onde estava com a cabeça, Mariana. Não sei. Mariana se exalta e diz:
e eu não podia ter obedecido às suas ordens como obedeci. E ainda me pergunto por que eu fiz aquilo, meu Deus. A patroa diz: eu não imaginei que meu filho fosse ficar tão infeliz, nem meu marido tão revoltado. Se eu pudesse fazer alguma coisa para remediar tudo aquilo que eu fiz, meu Deus, que loucura foi aquela. Mariana afirma que ainda acha que Damião sabe do paradeiro da Juliana. Janete é realista e diz: mas ela não vai voltar para cá, Mariana. Não depois de tudo que ela passou nessa casa, e tudo por culpa minha. Tudo culpa minha. Ingênua, Mariana pergunta: a senhora se ajoelharia aos pés dela para pedir perdão? Mas isso é demais para a megera, que nega. Não, Mariana, isso eu não faria. Eu nunca me ajoelhei aos pés de ninguém, nem do meu pai. Então, Mariana diz: então do que vai adiantar a gente procurar Juliana? Janete diz: pro meu filho ir atrás dela, para os dois viverem juntos onde eles quiserem. Mariana pergunta: odiando a senhora? E no auge de sua redenção, Janete diz: não me importa. Tudo que eu quero é ver meu filho feliz. Vocês acham que o arrependimento de Janete é real? Na casa de Angélica, Paola continua ajudando Angélica com o jantar. Angélica reclama que Augusto está demorando demais para chegar. Paola diz: vamos pondo a mesa então, hein? Porque se ele não chegar, jantamos nós duas. Angélica concorda e fala: sabe de uma coisa, Paola? A minha irmã, Rosana, ela ficou escandalizada quando eu disse que ia largar o Augusto mesmo sabendo que ele tinha outra. Paola diz: mas tua irmã, Rosana, não deve ser tão compreensiva como você. Não é, Angélica? A moça confirma: não, não é. A minha irmã Rosana é muito mais corajosa, muito mais decidida do que eu. Entende? Paola diz que um dia irá conhecer Rosana. Ingênua como sempre, Angélica diz: vai, claro que vai. Eu tenho certeza de que ela também vai gostar muito de você, Paola. Paola provoca: apesar de que me xingou na rua outro dia, não é verdade? Angélica justifica: não, mas só porque o meu sogro tinha levado uma pedrada na cabeça de um italiano no meio da rua. Paola muda de assunto: mas vamos esquecer essa história e vamos comer, porque aquele maldito deve ter perdido o rumo de casa. Nesse momento, Augusto chega em casa e presencia uma cena que nunca poderia ter imaginado. Ele vê as suas duas mulheres, juntas, e espantado diz: o que é isso? Que capítulo intenso, pessoal. Entre chantagens emocionais, propostas indecentes, corações partidos e amizades inesperadas, Terra Nostra continua nos surpreendendo a cada cena. Como será que essas tramas vão se desenrolar?